Alô você, aluno da rede pública e rede privada do município de Juazeiro. Não esqueçam primeiramente de dar um like e compartilhar o nosso vídeo. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Só relembrando, a nossa aula passada falamos de 3 camadas do nosso planeta, que é a crosta terrestre, a camada mais externa, o manto e o núcleo. Hoje vamos dar continuidade e dar prosseguimento daquelas informações. A aula de hoje é sobre tipos de rochas. Então vamos lá, aluno do 6º ano. Primeiramente, vamos desmistificar uma informação. Há uma diferença entre rochas e há uma diferença entre pedras. Normalmente o pessoal sempre se confunde o que é rocha e o que é pedra. Mas vamos lá. Primeiramente, pela definição que está escrita aqui, rochas são agregados naturais compostos por alguns minerais ou um único mineral. O que é que significa? Se eu tenho um corpo rochoso como a serra e como a montanha, eu vou chamar isso de rocha. Agora, se eu retiro um pedaço daquela rocha, daquela serra, daquela montanha, eu posso chamar isso de pedra, ok? É o seguinte, sobre rochas, primeira coisa que você tem que saber que toda rocha ela é constituída por um material, e esse material eu vou chamar ele de mineral, ok? A definição de um mineral é: minerais são elementos ou substâncias químicas que passaram por processos geológicos, que podem demorar centenas, milhares ou até milhões de anos para formar uma rocha, ok? A rocha ela pode ser formada por 3 tipos, é bem simples. Primeiro, pode ser uma rocha magmática ou ígnea, pode ser chamado de uma rocha sedimentar ou estratificada, ou pode ser chamado de uma rocha metamórfica. Então é bem simples. Quais são os tipos de rochas que até então se conhece? São 3. Metamórfica, sedimentar ou magmática. Rochas magmáticas ou rochas ígneas é uma rocha, tem uma figurinha aqui de um vulcão. É uma rocha que ela foi constituída ou originado do magma. Então, o magma está localizado no manto do nosso planeta. Quando esse magma acaba saindo por uma estrutura chamada de vulcão, esse material que sai do vulcão ou que fica preso na crosta terrestre, eu vou chamar de rocha magmática. Existem vários tipos de rochas magmáticas, mas é o seguinte, existem 3 que são muito conhecidas. Algumas vocês podem ter até na casa de vocês. Basalto é um tipo de rocha magmática, que é uma rocha muito escura. Toda rocha basáltica são rochas que foram expelidas de vulcões. Essas rochas, quando são expelidas do vulcão, ela passa por processo de resfriamento e vai virar uma rocha basáltica. Se eu brincar, algum de vocês deve ter até na casa de vocês. São rochas fáceis de encontrar. Pedra pumice. Professor, isso aqui é uma rocha magmática? É uma rocha magmática. Essa pedra que normalmente quem trabalha com questão estética acaba utilizando para lixar o pé ou coisa parecida. É uma rocha magmática que saiu de um vulcão, provavelmente. E também existe essa que é muito conhecida, que é chamada de granito. Então, tenho 3 exemplos de rochas magmáticas ou ígneas: basalto, granito ou pedra pumice. Cada um acabou passando por um processo de intemperismo, um processo de formação e formou rochas diferenciadas. O próximo tipo de rocha vai ser a rocha sedimentar ou estratificada. É uma rocha que é constituída da seguinte forma: eu tenho um material depositário, onde vão ser depositados minerais, material orgânico, material inorgânico, onde esses materiais vão se depositando ao longo do tempo. Vamos supor, eu tenho uma área aqui, onde depositou uma camada de material. Passou o tempo, depositou outra camada de material. Passou outro tempo, depositou outro material nessa área. O que acontece? Esse material, quando passa por pressões e temperaturas diferenciadas, eles vão formar as rochas estratificadas ou sedimentares. Vocês podem ver aqui na imagem, se der um zoom aqui e conseguir enxergar melhor essa imagem, vocês vão ver que essa rocha aqui, ela forma estratos. Isso ocorre porque ao longo do tempo, materiais foram depostos nesse local. Então eu formo uma rocha diferenciada, uma rocha sedimentar. Aqui são os tipos de rochas sedimentares. Se brincar, vocês devem ter até na casa de vocês. Arenito, que é utilizado em lajotas de casa. Argilito, que é uma rocha que é muito utilizada na fabricação de argila. A argila que vocês utilizam até para questão estética mesmo, onde algumas mulheres ou homens utilizam no próprio rosto, saiu dessa rocha chamada argilito. E o calcário, que é utilizado também
na agricultura. Esses são 3 tipos de rochas sedimentares. E o terceiro tipo de rocha é chamado de rocha metamórfica. São rochas que passam por processo de modificação. Bem simples. Vamos supor que eu tenho uma rocha aqui, acontece algum tipo de evento como intemperismo, que é um desgaste da rocha, acontece algum tipo de evento como pressão ou temperatura nessa rocha, e ao longo do tempo ela passa de um tipo de rocha para outro tipo de rocha. Quando ocorre a metamorfose ou mudança de uma rocha para outra, eu chamo de rocha metamórfica. Aqui tem alguns exemplos de rocha metamórfica, e aqui eu tenho uma mudança ou gradação de uma rocha para outra, onde o granito, dependendo da situação, pode se tornar uma gneiss. Um arenito, dependendo da pressão e temperatura, pode se tornar um quartzito. E um calcário, dependendo da pressão e da temperatura, pode se tornar um mármore. Ok? Agora vem o desafio. Qual é o nome dado às rochas formadas a partir da transformação de outra rocha? Lembrem, eu falei para vocês que existem 3 tipos de rochas: metamórfica, sedimentar e magmática. A resposta é uma dessas 3. Quais são as rochas formadas a partir da solidificação do magma? Tenta lembrar que eu falei. Qual é a rocha que era um magma, acabou saindo por um vulcão e formou uma rocha? Tenta lembrar que tipo de rocha é essa. Agora eu não falei sobre isso, vão ter que pesquisar na internet. Qual é o nome dado à ciência que estuda as rochas? Existem pessoas que estudam rochas e dá-se o nome a esse tipo de área. Qual é essa área? Pesquise aí e me dê a resposta, por favor. Obrigado, pessoal.